Em um reino onde o temor rege as mentes dos mortais, eis que surge Calvícios, vagando pela sombra da incerteza. Seus passos ressoam hesitação e seus olhos espelhos de um pavor mudo que sussurra o julgamento alheio. Encontra-se acorrentado por grilhões invisíveis, forjados pela constante preocupação com a opinião dos outros. Contrastando com a insegurança de Calvícios, eis que surge Calvão Master, o arauto da audácia. Ele dança ao ritmo da sua própria melodia, desafiando o coro dos críticos com um sorriso desafiador. Para ele, os sussurros de julgamento não são nada mais que o vento a brincar entre os seus poucos cabelos. Calvão Master escolhe a liberdade, explodindo as barreiras do medo com a força da sua vontade indomável. Eu sou o mestre dos calvos e, bom, primeiro vídeo, então eu tô olhando um lado, um pro outro, mas vamos que vamos. Esse daqui é o primeiro vídeo, então, né, é o lado sombra, e aí a gente vai passar pelos aspectos, né, da psique e tudo mais, né, não tão aprofundado, mas o suficiente para que vocês compreendam e consigam aplicar isso na vida de vocês, tá? Então vamos lá, isso daí é segundo os meus estudos e vivência, então vamos embora. Então vamos lá, a repressão social, né, ela acontece e a gente acaba tentando se encaixar num certo padrão pra gente não ser rejeitado, porque a gente desde muito criança, né, a gente não quer ficar longe das pessoas, do grupo, a gente sempre quer fazer parte de algum grupo. Então isso daí teve grande impacto, né, na realidade como um todo, né, pra gente sobreviver, porque o ser humano que anda sozinho e não tá em bando, probabilidade, principalmente na época do Homem das Cavernas, ele tava perdido, pô, entendeu? Praticamente todo animal era mais forte que ele, e ele não ia conseguir caçar também. Então a sociedade acaba colocando, né, um certo padrão, né, e você tem que atingir as expectativas e cumprir as normas dela, né, senão você não se encaixa e você acaba pulando pra fora, né, tipo assim, não faz sentido, a pessoa tá ali, então ela pega e vai embora, né, então o pessoal já acaba expulsando ela automaticamente, né, então é uma rejeição do que é diferente, do que é discrepante no caso, né? Então tem uma pressão para ser normalizado, então isso daí é normal, né? E com essa supressão que a gente faz, né? Que a gente troca de máscara, né? Que é a persona, que a gente vai falar logo mais, a gente acaba perdendo a nossa autenticidade, né? E a gente acaba tendo um conflito interno para a gente poder se encaixar, né, nos moldes da sociedade ou daquele grupo que a gente está inserido, né? Então aí vem a sombra, né, que é os aspectos ocultos da psique, né, o impacto no potencial máximo, os problemas que a gente não investiga, né, porque a gente deixa lá de canto, é como se a gente arrastasse nosso, como é que fala? Arrastasse a sujeira para debaixo do tapete, né? Resolve não resolvendo, né, vamos dizer assim. Então, assim, a gente acaba tendo traços que a gente acaba reprimindo, os desejos que são inconscientes, né? Que fica tudo internalizado, a gente não mostra pra ninguém, a gente esconde, isso fica lá no inconsciente, lá todo escondidinho, ele fica ali preso e ninguém mexe mais, como se fosse a caixinha do ninguém mexe aqui, né? E aí isso daí acaba impactando, né, no nosso potencial. Por quê? A gente se limita, né? Porque a gente deixa de ser a gente para a gente poder se encaixar, né? Como é que fala? Se encaixar para as outras pessoas, né? Como é que eu posso dizer? Você tenta se encaixar no melhor que você pode ali para você ser aceito, né? Para você não ficar fora do grupinho, né? Então essa limitação, né, que acaba acontecendo é justamente por causa disso, porque você não está completo. Se você não está completo e você não se aceita, não faz sentido você crescer, né,
porque algum aspecto da sua vida ali, ela tá sendo barrada, entendeu? Tipo, você não consegue, entendeu? Seu limite é só aqui e você não passa disso justamente porque você tá preso em amarras sociais. É basicamente isso, né? Então, os problemas que a gente não investiga, né? Conflito interno não resolvido e acaba causando impacto nas relações interpessoais, né? Então, assim, você esconde muito, você reprime muito e isso acaba fazendo com que você não seja autêntico, você acaba ficando muito preso naquilo e acaba sendo extremamente ruim, né? Isso dá um impacto e aí você, para se encaixar num determinado grupo X, você age de um jeito, aí no grupo Y você age de outro e você, sendo você mesmo, você acaba sendo aquela pessoa que você não é para ninguém, né? E isso não é legal porque você acaba não se aceitando, né, do jeito que você é. E a gente vai passando pela jornada do autoconhecimento, né? Que a gente vai explorar nosso lado sombra, né? E reconhecer o eu oculto e a integração dos aspectos reprimidos, né? Então é uma questão da gente pegar, internalizar, ver o que está errado, né? Errado, e aí a gente consegue começar a consertar tudo isso daí, né? Começar a colocar a casa em ordem, né? Mas o primeiro de tudo é a gente reconhecer que a gente tem esse lado sombra e quais são os aspectos que a gente está reprimindo. Isso daí tem que fazer, né? Porque senão é igual uma pessoa que ela é viciada. Se ela não reconhecer que ela é viciada, não adianta, né? Não vai adiantar. É igual, não, a pessoa fuma todo dia 30 maços de cigarro. Não, se eu quiser amanhã eu paro. Tá bom. Então a pessoa precisa reconhecer que ela é viciada, né? Então vamos lá. A individuação da autenticidade, né? Então, assim, quando a gente consegue ter um autoconhecimento, a gente consegue desenvolver a identidade, né? O nosso eu, a gente consegue ficar mais completo, né? Querendo ou não. Então, a expressão nosso verdadeiro eu é isso, né? E a gente aceitar nossas imperfeições, né? Que a gente acaba comprimindo, né? E aí a gente comprime, a gente não consegue fazer nada justamente porque a gente não tem o nosso 100%, né? E tudo que é bom tem alguma coisa ruim, a gente tem coisas boas, tem coisas ruins e a gente precisa consertar isso, né? Não quer dizer que aquilo que não é aceito, obviamente dependendo do caso, né? Mas certas coisas que não são aceitas pela sociedade não necessariamente te torna uma pessoa extremamente ruim, você tem que guardar isso numa caixinha. Não, você tem que processar isso daí, entender, pra gente poder, né, trabalhar isso daí na parte interna, né, porque senão não adianta de nada. E aí a gente tem as projeções, né, então a gente tenta se defender, né. O que a gente faz? A gente nega, né, aí a gente joga pra debaixo do tapete, né, igual que a gente estava falando. Ou então a gente transfere essa responsabilidade para alguém. A gente pega e só joga, entendeu? Então assim, esse problema aqui não é meu. Ou pega um problema que é da pessoa e ela joga. E a gente vai ver uma ramificação dessa, que é o reflexo da nossa insegurança, né? Que até aqui, mecanismo de defesa psicológica, né? Quando a gente tem alguma coisa que é negativo e a gente acaba se incomodando muito com isso, muitas das vezes a gente tem aquele traço negativo, só que a gente ou não quer admitir, ou aquilo foi jogado para tão fundo do seu inconsciente que você tem que cavar muito e achar. Então, assim, qualquer coisa de personalidade de alguém, alguma coisa que te incomoda muito, né? Te incomoda demais, pode ser que tenha algum aspecto negativo, né? Que você guardou aí dentro, né? Do seu inconsciente, que por aquela pessoa X estar fazendo isso daí, você acaba dando um estalo em você e você tipo, caramba, inconscientemente, né? Eu também faço isso, mas isso é reprimido por mim. Então você acaba ficando mais reativo, né, à ação daquela pessoa de fazer determinada coisa. Então você sempre reprime, né? E aí você acaba não se aceitando e não aceita a outra pessoa também, né?
Então, assim, é lógico, né? Colocando aqui de um aspecto mais amoral, vamos dizer assim, né? Lógico que cometer crime já é outra coisa totalmente diferente, né? Pelo amor de Deus, vamos tentar diferenciar isso daí. E aí a persona, né? Ela é uma máscara social, como a gente tinha falado anteriormente, né? Que ela se adapta ao ambiente social, ela te deixa menos vulnerável, né? Justamente para você tentar se proteger, para você acabar não cometendo algum deslize, né? Por ser diferente de alguém, por não ter o mesmo pensamento ou não se encaixar naquele grupo, né? Então aqui, ó, traços rejeitados de personalidade, né? Então, assim, ó, os aspectos que não são aceitos publicamente, né? E aí acaba tendo aquela dissonância, né? Discrepância entre o que você é. Aqui, isso, a câmera, peraí, câmera, pronto. O que você é, eu tô aprendendo ainda. O que você mostra, né? E o que está dentro de você de fato. Então tem uma discrepância muito grande nisso, né? Então, assim, é a gente ser com a nossa família de um determinado jeito, e aí com os amigos a gente é de um jeito diferente, e totalmente diferente dessas duas é a gente estando sozinho com os nossos demônios, né? Então a persona é basicamente isso, e a gente tem que ver isso daí. É lógico, né, que a gente vai tentar se encaixar, isso é natural, a gente vai tentar se encaixar naquele ambiente, com aquelas pessoas, né, do jeito que é ditado na sociedade, a gente vai tentar fazer o máximo para se encaixar naquilo, porque a gente quer estar lá, né? Então, é uma defesa, né, contra os julgamentos externos, né? Preservação da imagem social e manutenção da aceitação social. Então, para você ser aceito, né, como a gente disse aqui, para a gente ser aceito, a gente acaba colocando essas máscaras, né, que é a persona do que o Carl Jung falava, né? E aí, o confronto com a sombra, né? Então, como, né, novamente, né, como foi dito, a gente tem que fazer uma autoavaliação, né? E ter consciência das nossas limitações também, né? Então, assim, a gente vai aos poucos, a gente vai lapidando, a gente tem que ver o que está ruim na gente. E aí, eu já fiz um pouco dessa autorreflexão, que foi muito bom pra mim, né? E aí, assim, eu vi que eu não sou tão bonzinho, eu não sou tão legal quanto eu imaginava, né? Então, assim, já fiz algumas coisas que você fala, caraca, velho. Eu mesmo falava pra mim, falava, velho, como é que eu fiz tal coisa, né? Então, assim, a gente vai, pega, não é? Toma consciência disso. E aí, uma vez que a gente tomou essa consciência, a gente consegue resolver isso, né? Então, assim, se eu errei no passado, né? E eu aceitei, eu fui, vamos dizer assim, misericordioso comigo mesmo, né? Eu peguei e me abracei, né? Metaforicamente. Então, assim, e falar, não, tá tudo bem, só não faz de novo, né? Só não erra de novo. Então, é mais ou menos isso que você vai fazer, entendeu? Para você conseguir resolver isso daí. E aqui, ó, por exemplo, a aceitação e desenvolvimento, né? Abraçando a complexidade e o crescimento pessoal e contínuo. Ou seja, quando você pega e vê toda aquela sujeira que está debaixo do tapete, você vai analisar tudo aquilo, você consegue perceber tudo que estava ali, o que estava errado, o que você pode consertar, e o que passou, passou, não adianta, né? Se você conseguir consertar, beleza. Mas se você não conseguir, fazer o que? Bola pra frente, vamos que vamos, né? Então, ó, desafio de ver-se externamente, né? Objetividade sobre o eu e a perspectiva externa da personalidade. Ou seja, você tem que se colocar numa perspectiva de você estando fora daquilo, né? Você tá aqui, peraí, você tá aqui, né? E você tá com essa visão aqui interna de você, né? Você tem que afastar, você tem que afastar e você vê como se fosse uma outra pessoa analisando, porque quando a gente pega e olha, né? A gente se olha do lado de fora, vamos dizer assim, né? A gente tenta ser o fulaninho, né? A gente acaba conseguindo ver, né? Os aspectos que a gente não gosta ou que a gente está reprimindo com mais facilidade.
Não é muito mais fácil a gente pegar e ver o problema dos outros e resolver super fácil? Ah, é só fazer tal coisa, mas aquela pessoa ela tá afundada naquilo e ela não consegue ver. Então assim, vira e mexe, você vai pegar e vai ver. Opa! Você vai pegar e vai ver. Quase que eu fugi da tela aqui. A gente vai pegar e vai ver o problema de alguém e a gente vai falar, cara, como é simples isso daqui. Né? Às vezes você pode nunca ter passado por isso, mas você fala, cara, isso daqui é tão simples, como é que a pessoa não vê, como é que a pessoa não enxerga isso? Né? E às vezes você dá uma solução e às vezes a pessoa não consegue aceitar aquilo, ou ela não quer fazer aquilo por algum motivo. Então assim, e você fica, cara, por que a pessoa não faz isso? É tão simples fazer isso. Então, para você conseguir, né, resolver esses aspectos da sombra, você tem que pegar e você tem que olhar num olhar externo, entendeu? Como se não fosse você, entendeu? É você pegar e você virar uma outra pessoa, vamos dizer assim, e ver o problema e tentar atacar esse problema para poder ser resolvido, né? Para a gente conseguir resolver com mais facilidade. E a intenção de descobrir e trabalhar em conjunto, né? Colaboração com o inconsciente e a harmonização do eu total. Ou seja, você não vai conseguir ir para frente, você não vai conseguir ter a sua totalidade de potência se você não conseguir resolver todos os aspectos de você mesmo, entendeu? Mesmo você tendo coisas boas e coisas ruins, né? Coisas positivas e negativas, é importante que você veja isso e abrace isso, porque é você, entendeu? Se você não tiver, do mesmo jeito que você tem, né? Eu esqueci a palavra agora, só lembro da palavra defeito, né? Se você tem as coisas boas, né? Você tem essas coisas boas e você tem seus defeitos também. Se você não tem a coragem, e se você colocar essa poeira para debaixo do tapete e continuar assim, você não vai ser você na sua totalidade, entendeu? Eu não sei se vocês conseguiram me entender. Porque assim, se você não consegue se contentar, você não consegue ver, você não consegue se aceitar no todo, né? Tanto tendo as suas características positivas quanto negativas, quem que vai aceitar? Não é? Então você tem que pegar e você tem que se resolver para você ser 100%, para aí sim ter 100% da sua potência, tá? Então pega, novamente, muito importante, a colaboração com o inconsciente e a harmonização do eu total, ou seja, você ficar bem consigo mesmo, mesmo com os aspectos positivos e negativos, né? Então é isso por hoje, né? E, bom, ainda tô meio sem jeito, meio sem traquejo aqui na câmera, tô tentando fazer o melhor que eu posso. Momento de desabafo, então se eu não estiver olhando muito pra vocês aí, me desculpa. Eu sei que muita gente já provavelmente deve ter até ido embora já do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter aqui. Valeu, falou!